Boa noite, tudo bem com vocês? Então, este é o início deste curso de Teologias Bíblicas Contemporâneas, né? Com estas lives e o acompanhamento no AVA. Iremos ter este curso gratuito para que você possa participar conosco, né? A live de hoje, então, nós faremos sobre os dons e o serviço no reino de Deus. Introdutoriamente, penso que devemos compreender antes algumas coisas, antes mesmo de estudarmos um pouco sobre os dons, né? Há uma grande tendência em nosso tempo de pensarmos que podemos fazer a obra de Deus a partir de nossos próprios esforços, né? Parece que cremos que as nossas forças são aquilo que Deus precisa para realizar a sua vontade, né? Para fazer sua vontade acontecer. Temos muitos exemplos, né? Cada um pode pensar nos seus, de pessoas que se destacam porque querem ser fortes, contundentes, confundem falar a verdade com ferir as pessoas e assim muito imaginam estar fazendo a obra de Deus. Deus não cede a esse tipo de apelo. Ele não precisa do meu esforço nem do seu. Ele não existe a possibilidade da obra de Deus ser feita a partir dos meus talentos e esforços pessoais. Por mais boas intenções que eu tenha, isso não é suficiente, com certeza. Há pelo menos três princípios que devemos compreender e aceitar, né? Antes de querermos nos envolver no serviço com o reino de Deus. O primeiro deles é que nós somos instrumentos de Deus, né? Nós não somos apenas instrumentos usados por Deus para a sua obra, mas somos instrumentos escolhidos para fazer isso. Mas somos meramente instrumentos. Deus nunca mencionou que a proclamação do Evangelho deveria depender do meu desempenho, né, do desempenho humano. E eu sei que você pensa que você pode fazer muita coisa para Deus, mas eu te digo em nome de Jesus que você não pode. Deixa eu ser um pouco mais claro. Talvez você pense que tem dons e talentos e, portanto, é útil para a obra de Deus e assim, então, você deve ser reconhecido como um bom músico de talento, um cantor excelente, um pregador que mexe com a multidão, ou mesmo alguém que tenha as suas orações respondidas, ou ainda alguém que consegue, com seus dons e talentos, ajudar os outros, né? Transformando suas vidas em algo de mais utilidade para Deus. Talvez ainda você pense que, com o seu preparo acadêmico e teológico, você esteja mais pronto que outros para fazer a vontade de Deus. Talvez ainda você sinta que, com sua vida, a vida de santidade que você vive, né, você possa fazer muito para Deus. Se você pensa assim, quero lhe dizer que foi Ele, presta bem atenção nessa palavrinha, foi Ele quem concedeu dons, porque sabia que você e eu apenas seríamos instrumentos nas suas mãos, nas mãos de Deus, para qualquer coisa. Os dons não são meus, o serviço não é meu, o talento não é meu. A missão não é minha. A igreja não me pertence. As pessoas, tudo o que nós fazemos, tudo o que somos, tudo o que produzimos, fazemos a partir da instrumentalidade do Espírito Santo. Ou então as nossas obras serão meramente obras humanas e descartáveis. A segunda grande coisa é que nós precisamos pensar sobre a oração. Não veremos Deus atuar através de nós em seu reino, né? Se não estivermos motivados a orar. Sem oração, a gente não vê a obra de Deus. E é interessante essa a questão. Deus não se condiciona a nada, mas ele escolhe como fazer as coisas. Sem a oração, nós não veremos a obra de Deus, veremos a nossa obra, veremos a minha obra, a sua obra, a obra humana. Falo de oração aqui, mas não é um mantra repetitivo que eu estou querendo falar com vocês. Uma reza sem vida, não é uma recitação mágica ou uma fórmula de sucesso, mas é a conformação da nossa vontade à vontade de Deus. Este é o cerne de orarmos, né, em nome de Jesus.
Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo em nós geme para imprimir dentro da nossa alma a vontade de Deus. Ele conhece o coração de Deus. O Espírito Santo e Deus são um, e um conhece o coração do outro. Então, ele nos leva a orar, o Espírito, segundo a vontade de Deus, para que tenhamos sempre um sim como resposta. Então, orações que recebem não como resposta são orações que não estão debaixo deste critério da vontade de Deus. Então, se você e eu quisermos obter sim as respostas, né, das orações que fazemos, né, é preciso que nós compreendamos qual é a vontade de Deus para orarmos segundo esta vontade, para então estarmos em sintonia com Ele. Lembre, no primeiro ponto, eu falei que nós somos meros instrumentos. E a oração é esta forma de comunicação que temos com Deus, para que Deus coloque em nosso coração e nos molde a partir da sua própria vontade. A terceira grande coisa que devemos pensar aqui é sobre avivamento. Deus deseja que participemos de um avivamento, né? E Ele quer fazer isso em nós e através de nós. Mas, por favor, não confunda avivamento com movimentos. Não é nada disso que eu estou falando. O avivamento a que me refiro aqui é o poder de Deus que Ele tem de invadir toda a nossa vida, que nos rasga por dentro, nos coloca de joelho, nos faz reconhecer a nossa fraca estrutura e nos leva a viver de acordo com a vontade dele, em obediência irrestrita. Nenhum estudo, nenhum tempo gasto em oração ou em jejum, nenhuma consagração pessoal, né? Nenhum esforço trará o céu para a terra. Não adianta que nós nos matemos de tanto orar, brigar, cantar, falar, gritar, nos ajoelhar. Nenhum esforço humano trará o céu para a terra. Somente a ação do poderoso Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E ele faz de dentro de nós para fora. Ele faz arruinando nossos planos pessoais e imprimindo em nós uma nova vontade. Esta é a grande questão do avivamento. Ele faz trazendo sobre a nossa boca, coração e mente um novo modo de vida, que não tem a ver com um movimento, nem com uma sensação, mas é uma transformação que dói, que ataca profundamente nossas estruturas. E podemos então, assim como Jesus, agonizar no jardim de oração e dizer: seja feita a tua vontade. Todos somos instrumentos de Deus. E porque somos estes instrumentos, Ele quer que a nossa vontade seja conformada à vontade dele. E Ele quer um avivamento em nossa vida. E é que Ele mesmo concedeu dons para a sua igreja. Por isso, Ele deu dons para o aperfeiçoamento, para a santificação, para o desempenho, para o serviço, para a edificação da sua igreja. Muito bem, tendo atentado para essas coisas, precisamos compreender um pouco mais sobre estes dons, né? Os dons que Deus concede à sua igreja, que Paulo fala lá no livro de Efésios. Estes são os dons que Deus usa na sua igreja para promover o amadurecimento do seu povo, para produzir aperfeiçoamento do serviço, para ajudar na santificação das pessoas, para melhorar o desempenho no serviço ofertado, e tudo isso com o intuito de edificar a sua igreja. A igreja é de Deus, não é nossa e certamente não é da denominação a que nós pertencemos. Deus é o seu idealizador, construtor, supridor, protetor. É dele, é para ele, é por ele, tudo tem a ver com ele. Por ser dele, o plano para mantê-lo também virá dele e veio dele. É ele que tem a visão a respeito da igreja e não nós. E antes que comecemos a pensar demais, ele já deu a sua visão sobre a igreja, o que ele quer dela e como ela deve viver e glorificar o seu nome. Então vamos recapitular um pouco aquilo que falamos até aqui, né? Não são os talentos humanos que podem realizar a obra final e eterna de Deus. Esta é uma frase
de um dos meus autores prediletos, né? Que é Tozer, né? A W. Tozer. Então, ele diz, num artigo que ele escreveu, que nós somos instrumentos de Deus. Os dons e talentos não são suficientes na obra de Deus. É Jesus quem edifica a sua igreja. Então, nós somos instrumentos de Deus. É Jesus que é o dono da igreja e que faz esta edificação da igreja. Sem a oração, diz Tozer, não veremos o que Deus estabeleceu. Ou seja, a oração serve para que nós conheçamos a vontade de Deus. É mais do que uma súplica e pedidos, mas é um item de comunhão íntima com o Senhor. Então, orar de acordo com a vontade de Deus, né, é orar em nome de Jesus. E, por fim, Deus quer ver um avivamento em nossas vidas. Por isso que ele concedeu os dons. Esforço não trará o céu para a terra. Só o Espírito de Deus é que fará isso. Antes de qualquer coisa aqui, quero deixar claro que não é o propósito deste estudo atentar para as teorias de cessação ou continuidade dos dons. Sinceramente, eu nem penso muito sobre isso. Até porque não compreendo dons e capacidades divinas que Deus nos deu como coisas hermeticamente fechadas a um certo tipo de dogma. Sei que a Bíblia diz que Deus deu a sua igreja e que, portanto, é plano dele que esta igreja utilize estes dons no serviço cristão que ele mesmo propõe. Então, vale a pena, então, uma pequena definição aqui. Creio que os dons são capacitações dadas por Deus para a sua igreja, com o objetivo de fazer esta igreja crescer, amadurecer e ser capaz de viver o evangelho de modo digno em meio ao mundo, capacitações estas sem as quais o trabalho cristão não será feito, né? Então, esta é uma pequena definição, não é ampla o suficiente para abranger todas as coisas, mas eu penso que podemos começar a partir disso, né? Então, o que é um dom do ponto de vista bíblico? Pensando de forma bem simples e direta, o termo utilizado para dons é carismatá, né? Está no plural, ou seja, fala sobre dons e vem de carisma, né? Que significa a operação da graça, né? Da caris, né? De Deus, capacitando sua igreja a realizar sua obra. Então, carismatá são os presentes de Deus através da sua graça que ele investe na igreja, capacitando-a para a obra que ele mesmo chamou. Então, nota que tudo tem a ver com Deus e é Deus quem faz. Ele tem a obra, né? Ele tem a missão, ele nos chama, ele nos forma como igreja. Ele capacita essa igreja, ele dá o Espírito Santo, ele providencia os dons e ele providencia a maneira pela qual nós faremos a missão dele. Então, é algo que está completamente interligado com Deus. Então, Deus resolveu entregar para a sua igreja o que nós chamamos de dons, né? Então, essas capacidades maravilhosas que nos foram dadas por Deus, né, têm um propósito. Ele quer que nossa maturidade. Então, ele está trabalhando conosco em relação a nós sermos pessoas, cada dia que passa, mais parecidas com Jesus. Pessoas mais maduras, né? Que estarão junto com ele neste propósito do cumprimento da sua missão. A igreja, e assim também cada um de nós, deve crescer e amadurecer. Somos, né, igreja, um organismo vivo, né? E tal como um organismo, nós devemos crescer. Organismos que não crescem, se atrofiam, estão doentes, né? Então, crescer, amadurecer, estar prontos para os nossos propósitos, né? E que propósitos são esses? São os propósitos de fazer a vontade de Deus, de cumprir a missão de Deus. Este é o grande propósito de Deus para com a igreja, de levar o seu povo a uma intimidade tão profunda com ele, através do poder do Espírito Santo, instrumentalizado aí pelo sangue de Cristo, que nos dá esse acesso a Deus, né? E então ele quer que esta igreja, em comunhão com ele, né, por causa de Jesus e através do Espírito Santo, cumpra a sua missão. Os dons nos capacitam para o serviço, para o crescimento do corpo, né? Para a maturidade, e é através deles que nós exercemos o ministério cristão, seja ele qual for, seja ele onde for. Então, quais são os dons de serviço que Paulo se refere em Efésios capítulo 4?
Aqui Paulo fala sobre 5 dons, e creio que estes são o modelo de Deus para que o corpo de Cristo viva, atue e cumpra o seu propósito como igreja. Então Paulo fala aqui sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então lembre-se, nós estamos falando aqui sobre estes dons, né? O dom de apóstolo, os dons de profetas, né? Evangelistas, de pastores e mestres, né? Bem, o que são apóstolos? Há pelo menos 133 ocorrências deste termo em todo o Novo Testamento, e todas elas referenciam diretamente o envio de alguém para um trabalho comissionado por Deus. Então, apóstolo, né, do grego apóstelos, que no caso do texto especificamente em Efésios é apóstolos, né, e é um verbo, indica alguém que é enviado como um mensageiro, alguém comissionado. Então, este verbo ele é utilizado como uma conexão estreita entre o Senhor, que é o enviador, logicamente, né, o remetente, com os cristãos, os crentes que ele comissiona pessoalmente. Então, a palavra tem duas partes. A primeira parte é apo, que é uma preposição com o genitivo, que fala sobre uma separação de alguém, e a ênfase recai em quem separa e não em quem é separado, né? Dando a entender que está fortemente ligado à origem. E stelo, que é organizar, preparar, reunir. A ênfase aqui da palavra é a organização ou organizar o que está sendo enviado. Então, quando juntas essas duas palavras, né, apóstelos, demonstra uma mensagem organizada por Deus, as boas novas, que são enviadas por estas pessoas separadas por Deus para isso, para serem entregues a todas as pessoas. No grego clássico, né, antes mesmo do grego koiné, do Novo Testamento, apóstolo, em Sófocles em diante, por exemplo, era composto de stelo, colocar, aprontar, e a preposição apo, né, de, para longe, para trás, e significa literalmente enviar, tanto pessoas como coisas. E quando se trata de uma delegação para um propósito especial, ressalta especialmente a causa do envio. Então, acha-se primeiramente na linguagem marítima esse termo, né, apóstelos, e indica um navio de carga, né, ou uma frota enviada. Mais tarde, né, com o passar do tempo e a evolução da própria linguagem, que se adequa às situações, indica um comandante, ou designa um comandante da frota ou de um grupo de colonizadores enviados além mar. Em Heródoto aparece pela primeira vez no sentido de enviado, né? Ou mesmo um emissário, como uma pessoa individual. Todos os empregos da palavra têm duas ideias em comuns. Primeiro, é uma comissão expressa, né? E segundo, é ser enviado além mar. No Novo Testamento possui a conotação de abrir caminho, né? De ser pioneiro ou primeiro, né? Sua tarefa primariamente era pregar, né, e não batizar. A gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, onde Paulo refere-se a isso, né? O que enfatiza o seu ministério como tendo base e firme propósito na proclamação e não na confirmação ou discipulado, ou mesmo na estruturação prática inicial da própria igreja, né? Não vou me deter aqui nas definições básicas das disputas do termo como sendo apenas para a igreja do primeiro século, ou mesmo na designação estendida que é feita hoje em dia sobre o ministério apostólico, pois eu creio que tudo isso foge do objetivo principal a respeito do dom de apóstolo que Deus dá para a sua igreja, que é a capacitação de homens e mulheres para o exercício do serviço de Deus, principalmente focado na proclamação da mensagem do Evangelho entre pessoas que ainda não ouviram a respeito de Jesus, abrindo o caminho para a igreja, conforme Paulo mesmo designa-se em Romanos capítulo 15, versículos
de 15 a 21, e ele fala, por causa da graça, olha, da graça, que tem a ver com os dons, né, que nós falamos sobre carismatar, né? Então, por causa da graça que me foi dada por Deus, né? Lembre-se, a graça é dada por Deus, não é algo que é ministrado a nós a partir de seres humanos, que são usados no nossa formação, no nosso processo, mas a graça é de Deus. Então, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, preste atenção agora no que ele vai falar, por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Como se vê, né, a partir do texto em que próprio Paulo se designa como apóstolo, né? Apóstolos são aqueles a quem Deus capacita para a proclamação do evangelho entre povos ainda não alcançados. Os chamados geralmente de missionários, plantadores de igreja entre povos não alcançados. Então, quando nós olhamos para este termo apóstolo nesse sentido, a gente consegue compreender um pouco mais sobre o que Deus tem como propósito destes dons para a sua própria igreja. Muito bem, e o que são profetas, né? No grego o termo é profetes, né? No caso do texto especificamente profetas, né? Que está no plural. Que por definição é um profeta que é um intérprete ou revelador da vontade divina. É utilizado na Bíblia como um profeta, um poeta, uma pessoa talentosa em expor a verdade de Deus. A palavra aqui indica alguém que prega a palavra de Deus, que fala da parte de Deus. Deus capacita especialmente essas pessoas para proclamar sua vontade, acertar o caminho, a rota, né? Anunciar desvios e auxiliar pessoas a enxergarem o caminho de Deus. O profeta ou a profetisa não são necessariamente aqueles que enxergam passado, presente e futuro de maneira preditiva, né? Mas sim aqueles que, munidos da palavra de Deus, que vem de Deus, anunciam essa palavra com poder vindo de Deus para a conversão do seu próprio povo dos seus maus caminhos, né? O termo profetes tem a junção de pró, que é uma de antemão, né? Que é a designação da própria palavra aqui, e femi, né? Que vem de fal, brilhar. Então, elevando, afirmando uma ideia sobre outra, especialmente através da palavra falada. Então, propriamente, a ideia é trazer à luz, afirmando um ponto de vista sobre outro. Vem para falar comparativamente, isto é, fazer contrastes eficazes que iluminam, literalmente produzem uma epifania, e é utilizado para dizer daquele que fala pela inspiração divina, né? Este profeta, né, declara a mente, a mensagem de Deus sobre uma situação específica. Esse profeta é alguém inspirado por Deus para revelar a palavra de Deus, é um orador, né? Não se deve fazer confusão entre esta pessoa que recebe o dom de Deus para ser um profeta ou profetisa para o serviço cristão e aqueles dons sobrenaturais que têm a ver com palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, né? Não necessariamente estão ligados uma coisa à outra. E evangelistas, o que são? Os evangelistas, apesar de termos em português uma transliteração, né? Evangelistas, do grego, que é um portador de boas novas. Esse termo está traduzido de maneira a produzir para nós um erro semântico funcional, né? No português. Quando pensamos no objetivo dos dons ministeriais, vamos aprofundar um pouco nisso mais tarde, que é edificar a igreja, o corpo de Cristo, soa estranho que esse dom seja o de pregar o evangelho, pois quem já faz parte do corpo não precisa mais ouvir para converter-se, né? Não precisa desse tipo de crescimento, né? O fato é de que o evangelista não é aquele que prioritariamente anuncia o evangelho.
Esse é o apóstolo, né, que fala principalmente do evangelho, abrindo o caminho do reino de Deus em locais onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Mas sim é aquele que é, no caso do evangelista, aquele que é o portador das boas novas. Ele é um recipiente com as boas novas para ensinar os primeiros passos da fé cristã aos novos convertidos, ou seja, são aqueles que são os discipuladores. Então, comumente tem sido interpretado como aquele que é evangelista, como o dom, né? Esse é o apóstolo. São sempre atraídos por trabalhos recém-abertos, os evangelistas. São sempre próximos dos apóstolos, né? Dos plantadores de igreja, e gostam de ensinar os novos na fé, o caminho com Cristo, os rudimentos iniciais da caminhada cristã. Discipular é ensinar os novos discípulos, né? Seguidores de Cristo, a obedecerem a tudo que Cristo deseja. Né? Em Mateus 28, 19, fala sobre isso. Ensinar a guardar, né? Deixar dentro de si, tudo o que Cristo deseja, como Cristo deseja que vivemos. Discipular é moldar o caráter de Cristo no outro. Nas ênfases evangélicas de pregar o evangelho e fazer discípulos, né, estão aí as duas dimensões ministeriais que envolvem os apóstolos e os evangelistas. Né? Então, lá, quando fala em Marcos capítulo 16, né, e de pregar o evangelho por todo mundo, está dando a ênfase do evangelho a partir do apostolado, né, do dom de apóstolo. Né? E quando em Mateus fala sobre fazer discípulos de todas as nações, está aí também dando a dimensão ministerial do evangelista, né, aquele que faz discípulo, aquele que transforma a vida do outro numa vida mais parecida com Cristo. Né? Pastores, né? Esse é o quarto termo que Paulo utiliza neste versículo, é o mais conhecido de nós, provavelmente, pois é comumente confundido com o termo pastor que é dado nas igrejas, ou seja, o ofício pastoral. Uma coisa é o ofício de pastor, outra coisa, né, é o dom pastoral. Né? Então, o ofício de pastor é a atuação numa igreja, numa instituição, né? Num corpo local. Outra coisa é esse desenvolvimento do dom pastoral. O dom que é dado por Deus para homens e mulheres que cuidam do rebanho de Deus, da igreja. E o fazem com dedicação, com amor, com consolo, conforto, né? Sempre são atraídos por pessoas em sofrimento ou em dificuldade. É o cuidador por natureza. E é, no caso, a natureza divina do cuidado. Né? Pastores de igreja em ofício, né, no caso, podem ter o dom pastoral, mas não necessariamente essa é a verdade. Nós conhecemos vários e vários pastores, você poderia olhar um pouco mais também sobre ao seu redor, de homens e mulheres que pastoreiam como ofício a igreja de Deus, né? E que não têm esse dom do cuidado, do amor, do conforto, do consolo, né? Alguns são mais administradores, outros são mais profetas, outros pregam melhor e assim por diante. Né? Então, poimenos, que é o termo aqui para pastor, propriamente é um pastor, alguém a quem o Senhor levantou para cuidar do seu rebanho, do seu povo. É o tipo ministerial mais conhecido, né? Pelo menos nominalmente. O poimenos é aquele que cuida do rebanho e que providencia alimentos necessários ao crescimento da fé. Necessariamente não é aquele que prega na igreja. Muitas vezes não tem dons de oratória, mas é alguém que sabe direcionar o rebanho para onde tem alimento saudável. É tipicamente um restaurador. Pastorear é cuidar do rebanho, é protegê-lo. Aqui também eu não vou deter no ofício pastoral, que é institucional. Estou me detendo apenas nos dons da graça de Deus para que pessoas, homens e mulheres, exerçam ministerialmente o cuidado com o corpo de Cristo. Então, as denominações podem ter as suas regras pastorais em relação aos ofícios. Eu creio que isso em nada interfere na questão do dom, porque o dom que é exercido por pessoas, homens e mulheres no meio do rebanho, eles são exercidos a partir da instrumentalidade do Espírito Santo e são feitos a partir do dom que Deus dá individualmente a cada um de nós, né, e como corpo, para poder cuidarmos uns dos outros. Né? Por fim, nós temos o último dom que Paulo se refere aí, que é o dom de mestre. Né? O que são mestres? O último da lista
se refere diretamente a um didáskalos, né? No grego é professor, mestre, doutor, aquele que ensina. E este dom é também um presente de Deus para a sua igreja, né? Juntamente com os outros, ele promove o crescimento e a maturidade do corpo de Cristo. O mestre é voltado para a transformação de pessoas, para o aprofundamento do conhecimento de Deus e de sua obra como um todo. Deus reveste os mestres com dons espirituais que coadunam o ensino com o esclarecimento de maneira profunda, direta e transformadora. Didáscalos é aquele que faz o trabalho final, né, ou paralelo, de estabelecimento de princípios de vida cristã na comunidade. O mestre traça a linha divisória entre a igreja e o mundo, né? No contexto do Novo Testamento, o didáscalos é aquele que ensina e é reconhecido como um conhecedor no seu campo de atuação e por seu domínio na condução do ensino e aprendizagem, alguém competente em teologia, né? Reconhecidamente atraem pessoas para aprender a palavra de Deus. O intuito dos dons, né, de serviço, né, os dons chamados ministeriais, é a edificação do corpo de Cristo, o seu crescimento, a unidade da fé e a maturidade. O mestre é o que aprofunda o ensino e o aprendizado, fazendo com que as pessoas atinjam novos graus de conhecimento e, portanto, produzindo mais maturidade. Os 5 dons reunidos são a receita de Deus para a igreja. Todos na igreja, corpo de Cristo, né, tem algum desses dons, ou até mais de um. Cada um de nós, quando desenvolvemos nossos dons em meio ao corpo de Cristo, provocamos crescimento, edificação, maturidade, consolo, aprendizado e tantas outras virtudes que Deus proporciona em seu povo. E o objetivo final disso é o que Paulo próprio escreveu lá no livro de Efésios. E como está escrito lá, Paulo diz o seguinte, o objetivo, né? Por que Deus nos deu esses dons, né? Então, os dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o que Paulo, então, fala para nós sobre o objetivo destes dons ministeriais. Então, quando nós pensamos sobre os dons e o serviço no reino de Deus, é preciso aprofundarmos um pouco mais sobre esse conhecimento destes dons, esses dons de serviço, esses dons ministeriais que, em conjunto, né, quando cada parte age e acaba sendo um todo agindo, é a maneira como Deus decidiu fazer com que a sua igreja cresça, amadureça e tenha mais conhecimento e possa ser esta luz e este sal que ele mesmo designa que nós sejamos para todas as pessoas, para a criação de Deus, para a consolidação dos planos e da missão de Deus. Então, o cumprimento da missão de Deus é o final objetivo dos dons de serviço no próprio reino do Senhor. O reino de Deus é composto por todas as coisas de Deus. E nós estamos no meio do reino de Deus como igreja, né? A igreja faz parte do reino de Deus. Nós estamos dentro do reino de Deus como igreja para exercer estes dons a quem Deus nos deu. Cada um de nós, dentro do seu próprio, da sua própria capacidade dada por Deus, vai exercer o seu dom
no pequeno grupo onde está, na sua família, né? No grupo de amigos, amplamente no meio da comunidade, na sociedade, né? Ou seja, esses dons eles são ampliados do ponto de vista de serviço, porque ele tem o direcionamento do cumprimento da missão de Deus. O que quer que seja que Deus está fazendo na Terra, construindo com o seu plano, né? Nós estamos ali no centro desta vontade de Deus, exercendo maravilhosamente esses dons, porque é o Espírito Santo quem faz esta obra através de nós e nos usa como instrumentos, né? Como falamos lá no início, para conformados à vontade de Deus através da oração e da intimidade com Deus, nós vejamos este avivamento acontecer, a transformação nossa de dentro para fora, que vai também causar uma erupção aonde quer que nós estejamos. E aí seremos luz, né, para as pessoas, seremos sal, não sal para salgar comidas podres, mas um sal que é um sal que é colocado no terreno para que esse terreno produza melhores frutos, né? O fato é de que Deus olhou para a sua igreja e ele planejou os dons da graça para que nós sejamos os seus instrumentos no seu reino. Que Deus, então, nos abençoe com tudo isso e dê para nós cada vez mais graça, poder, restaurador, intimidade com Ele, para que possamos exercer esses dons em conformidade com a vontade dele mesmo, né? Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima aula.